A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Só Jesus é Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam ao Senhor e à família que Ele lhes deu. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo eterno. Glorificado seja o nosso Deus, de amor, de graça, de paz e de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça conhecer mais e mais o nosso Deus da salvação. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não existe família perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. Mas existem famílias felizes. A virtude de um familiar, do membro de uma família, é conseguir conviver pacificamente, tanto com os aspectos positivos quanto com os defeitos de cada um dos seus parentes, com as diferenças interpessoais, compreendendo que cada um de nós também erra. A Bíblia fala basicamente de 4 tipos de amor. O amor filia, que é o amor que uma pessoa sente pelos seus amigos. O amor eros, que é o amor romântico. O amor storge, que é o amor fraternal, aquele que nós sentimos pelos nossos familiares. E o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor total e perfeito, o amor de Deus. E que Ele espera que nós sintamos também pelos nossos irmãos. Existe apenas um único tipo de amor que não se aplica a uma relação familiar, que é o amor eros. Todos os demais
não apenas os Todd, todos os demais, o Filia e principalmente o HP, precisam existir em todos os momentos, em todas as circunstâncias e principalmente dentro de um núcleo familiar. Deus nos ama e requer de nós, de todos nós, o amor, sobretudo nas nossas famílias, que é uma instituição criada por Ele para que vivamos em paz, em família, cultivando esses três tipos de amor. O fato de não haver família perfeita não pode ser justificativa para darmos vazão à imperfeição, mesmo tendo consciência dos nossos erros. Todos nós, criatura de Deus, devemos procurar melhorar sempre, buscando em todo o tempo aquela perfeição que nós já sabemos que só iremos encontrar no próximo século, no céu. Deus é perfeito e requer que nós sejamos perfeitos também. Ele é santo e nos ordenou sermos santos como Ele é. Imaginem como Deus deve se sentir quando Ele olha para a terra e vê famílias em conflito, parentes que não se entendem, que competem entre si, muitas vezes por coisas banais, se ofendem, se agridem e demonstram que se desviaram completamente do projeto original de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E cabe a nós nos mantermos dentro da imagem e da semelhança de Deus. Não podemos nos esquecer de que um dia Deus se decepcionou com a sua criação e até mesmo se arrependeu de haver criado o ser humano. E é possível que isso esteja ocorrendo de novo. Não existe diferença entre as pessoas que possa superar o amor. Essa é a forma como Deus planejou a vida humana na Terra. Qualquer razão, motivo ou argumento divergente tem que ser minimizado e solucionado pelo poder do amor. Porque o amor conduz ao perdão e o perdão à libertação. Quem ama não mata, não fere e não ofende. Simplesmente ama e perdoa. As pessoas não têm que ser idênticas. Não podemos esperar que todos pensem da mesma forma. Afinal, cada um tem a sua individualidade. Mas precisa haver amor. Um dos indicadores de que o amor não está presente no seio de uma família é quando existem tensões duradouras entre as pessoas. Problemas ocorrem, mas com o uso da sabedoria dada a nós gratuitamente por Deus, a quem o pede, naturalmente, e com o uso do amor exigido por Ele, que esteja em nossos corações, qualquer tipo de diferença pode ser equacionada e toda injustiça precisa ser perdoada e superada. Gênesis 1,
26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 1 de Pedro 1, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Islã, ou islamismo, é uma religião muçulmana adotada pelo povo árabe, que são descendentes, notem bem, de Ismael e de Abraão com Agar, que era uma serva de Sara, que foi cedida a Abraão para gerar um filho, já que Sara não conseguia engravidar para deixar herdeiros. Os seguidores do islamismo seguem a um personagem que, segundo a história, viveu na Meca, que foi uma região da Arábia Saudita, chamado Abu al-Qasim Maomé ibn Abdallah ibn Abdal Muttalib ibn Hashim, mais conhecido como Maomé. Ninguém tem que falar esse nome inteiro, claro. Como Maomé ou como Muhammad. Apesar de não ser considerado como havendo sido uma figura divina, mas um ser humano, os seguidores do islamismo acreditam que ele foi o mais perfeito ser humano que já pisou a face da terra. Eles afirmam ainda que Maomé, que viveu de 571 a 632 depois de Cristo, foi o último e mais recente profeta do Deus de Abraão, a quem eles chamam de Alá. Eles não seguem a Bíblia. O livro sagrado para eles é o Alcorão, um livro de recitações escrito por Maomé, que, segundo eles, foi por uma inspiração divina. Maomé foi um pecuarista, um pastor de ovelhas. E foi também um líder religioso, um político e um líder militar. E não é mencionado na Bíblia porque ele pertence a uma época posterior à geração das Escrituras. Quando ele nasceu, a Bíblia já estava escrita. Os islamitas consideram ainda que ele foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Notem que eles têm algum conhecimento dos profetas bíblicos e de Jesus, mas para eles, Jesus foi apenas mais um profeta. Assim como os judeus, eles não reconhecem a Jesus
como tendo sido o Messias prometido, o Filho de Deus, e tampouco que Jesus é Deus. Eles seguem a Alá e de Jesus, e da obra que Jesus realizou, e do amor que ele nos pregou, eles não tomam conhecimento. O Hamas é um movimento paramilitar islamita palestino armado, uma milícia considerada como terrorista pelas grandes potências ocidentais. E não é sem propósito, porque esse grupo, estabelecido na região da Palestina, mais precisamente na faixa de Gaza, tem como lema, vejam bem, nós somos as melhores pessoas do mundo. Morte aos judeus e morte aos cristãos. Observem que eles têm ódio no coração e nas veias, ao invés de amor. E ainda se consideram melhores do que qualquer outra pessoa. Mas o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus nos deixou o mandamento para que nos amemos uns aos outros da mesma forma como Ele nos amou. Ele chegou a dar a própria vida por amor de nós, morreu no nosso lugar. E Ele não nos instruiu para o ódio e nem nos deu o direito de tirarmos a vida de outras pessoas. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tiago 2, 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. A nação de Israel corresponde aos descendentes de Isaque, o filho legítimo de Abraão com Sara, gerado milagrosamente, quando Sara contava com 90 anos de idade e já não tinha mais o costume das mulheres. E Abraão estava amortecido com seus 100 anos. Todos conhecemos a história dessa família, principalmente dos descendentes de Isaque, porque ela está amplamente coberta na Bíblia. Eles têm conhecimento de Deus, mas não creem também em Jesus e não seguem a Jesus. Mas o que queremos destacar aqui é que o que estamos vendo nos dias de hoje, as cenas demoníacas de terror, de desumanidade, toda a barbárie desse conflito militar gerado por um ataque terrorista sem precedentes, praticado pelos extremistas do Hamas, consiste, na verdade, em uma briga entre irmãos. Mas esclarecemos que não são todos os irmãos. Porque, muito embora os judeus não tenham proximidade com o povo árabe, eles são irmãos, mas não são amigos, devido à inexistência do amor storge
e do amor filial. Os terroristas do Hamas são uma milícia sanguinária. Vivem do terror. São extremamente violentos. São pessoas que, além de não ter os dois tipos de amor que acabamos de comentar, também não conhecem o amor ágape. Mas eles não representam a população árabe. E nenhum deles conhece ao verdadeiro Deus e nem o amor de Deus. Mas quem não segue a Deus, fatalmente está seguindo aos demônios. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. João 5, 42. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais? Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? 1 de João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, não é ódio. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 5, temos no versículo 20, Jesus ensinando aos seus discípulos e esclarecendo a eles e a todos nós que se nós não formos mais justos do que os escribas e fariseus, não teremos lugar no reino dos céus. Então, para alcançarmos a salvação eterna, para recebermos a promessa de Deus, precisamos viver esta vida em justiça, na justiça requerida de nós pelo nosso Deus. Mas somente os que são de Deus, por Ele escolhidos e predestinados para a vida eterna com Ele, conseguirão andar na justiça de Deus. Mateus 5, 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nos versículos 21 a 22, Jesus prossegue no seu ensinamento, reforçando a lei dada por Deus a Moisés, contida na Bíblia,
que direta e enfaticamente proibia a qualquer pessoa de matar a outra. E Jesus esclarece então que, em desobediência ao mandamento de Deus, quem matar alguém será responsabilizado e julgado por esse ato no juízo final. E ele acrescenta ainda que, mesmo sem atentar contra a vida, qualquer pessoa que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será julgado por isso. Assim como qualquer um que chamar a seu irmão de raca, que significa idiota, e ainda quem chamar ao seu irmão de louco, será réu do fogo eterno no juízo final. Esclarecemos mais uma vez que a lei de Moisés foi abolida por Jesus. Mas isso não significa, por exemplo, que estamos liberados para fazermos o que quisermos, para sairmos por aí matando pessoas. O caráter de Deus não mudou com o fim da lei. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo eterno. Êxodo 20, 13. Não matarás. Na nossa mensagem anterior a respeito desse mesmo tema, a de número 390, nós apresentamos, em cima do mandamento de Deus, que acabamos de apresentar no livro de Êxodo, a ordem de Deus, a proibição severa de uma pessoa tirar a vida de outra. Apresentamos também a facilidade que o ser humano tem de tentar assumir esse direito que pertence exclusivamente a Deus. De assumir direito sobre a vida dos outros. E demonstramos que as pessoas que procedem assim estão no pecado, porque são filhos do diabo. Não são filhos de Deus. E por isso estão, desde já, condenados ao inferno. Os homicidas não entrarão no reino de Deus. O Senhor já deixou isso muito claro. Apresentamos também a ordem de Deus de que ninguém pode matar por vingança, porque a vingança, assim como o direito à vida alheia, pertencem somente a Deus. Notem que o Senhor não recomenda, mas a única situação, a única condição em que Ele compreende como passível de aceitação é a morte por legítima defesa. Quando a pessoa está sendo atacada. E isso se aplica, naturalmente, à legítima defesa própria da família ou até mesmo da pátria. No livro de Êxodo, no trecho que apresentaremos a seguir, Deus isenta de culpa
aquele que matar ao que for encontrado roubando em flagrante. Quando aboliu os mandamentos da lei mosaica, Jesus nos deixou novos mandamentos para amarmos incondicionalmente e perdoarmos sistematicamente aos nossos irmãos. Os trechos do Antigo Testamento são úteis para compreendermos e conhecermos cada vez mais o caráter de Deus e a forma como ele pensa, já que a introdução do Novo Testamento não trouxe consigo um novo Deus, nem modificou a forma como ele pensa e a forma como ele vê o mundo, porque ele é sempre o mesmo, ele nunca muda. Êxodo 22, 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Notem que Israel tem o direito de se defender e Deus aceita que ele se defenda, inclusive tendo que matar. Ele teve seu território invadido, o seu povo torturado e morto violenta e friamente. Continua sendo atacado e tem parte do seu povo sequestrado nas mãos dos terroristas, provavelmente sendo até torturado. Deus compreende o direito de defesa dele, inclusive tendo que matar. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No caso presente, que o mundo está acompanhando estarrecido desse conflito armado no Oriente Médio, dessa briga milenar entre irmãos pela disputa da posse de terras, entre elas uma pequena faixa de terra, que é Gaza. Você conseguiria dizer que existe entre eles o amor storge, ou filia, ou ágape? É evidente que não. Principalmente do lado dos descendentes de Ismael, que são os árabes. A impressão que nos dá é que desde que Agar foi expulsa da casa de Sara e Abraão, porque as duas mulheres não se entendiam, o que os extremistas das gerações de Ismael têm conhecido e têm cultivado é apenas o ódio. E ódio em família. Mas Jesus nos deixou claro que uma família dividida contra si mesma, ou um reino dividido contra si mesmo, ou uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma, não poderão subsistir. Tampouco Satanás dividido contra si mesmo. Mas é importante destacarmos que a promessa que Deus havia feito a Abraão de fazer dele o pai de muitas nações foi dito depois por Deus
que essa promessa seria cumprida através de Isaac, por aliança perpétua. Mas em atendimento às orações de Abraão por Ismael, que também era seu filho, Deus lhe disse que o abençoaria também e faria através dele uma grande nação. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Gênesis 17, 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis, aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e farei dele uma grande nação. No livro de Gálatas, em seu capítulo 4, Paulo faz uma alusão importante à descendência de Abraão, ressaltando que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava Agar, por empréstimo, devido à impaciência de Sara, naquela época Sarai, nascido segundo a carne, que foi Ismael. E outro da livre, que era Sara, gerado em cumprimento à promessa feita pelo Senhor a Abraão, que foi Isaque. Mas notem que os filhos de Ismael, que são os árabes, naquela época habitavam em Jerusalém e estavam sendo dominados pelo que Paulo diz. Observe que Jerusalém já esteve nas mãos dos árabes. E essa é uma das causas da ruptura familiar desses 2 grupos de descendentes de Abraão e dos permanentes conflitos familiares entre essas 2 nações irmãs. A disputa pela posse de terras, um lado defendendo o seu pretenso direito pelo uso capião e o outro pela promessa feita por Deus. Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Mas um detalhe é que todo esse conflito entre os irmãos não está apontando para Jerusalém celestial, a Jerusalém que é livre e que foi prometida a Isaque e a todos nós, filhos de Deus. Deus disse que os filhos da escrava não poderiam herdar a promessa juntamente com os filhos da livre. Mas assim como nós, eles também podem receber o direito de habitar no céu pelo uso da fé em Jesus, do Jesus que eles não conhecem. Muito menos os extremistas, os terroristas.
Somente assim aquele povo poderá alcançar misericórdia da parte do Senhor. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vejam como, historicamente, os filhos de Ismael perseguiam os filhos de Isaque. Não é coisa de hoje. É importante conhecermos a origem desse conflito para podermos colocar os valores onde eles têm que estar. Deus exige o amor, principalmente nas famílias. Deus não aceita a prática do ódio. Toda a atrocidade que temos visto ultimamente da parte dos grupos paramilitares extremistas que compõem essas milícias armadas estabelecidas no Oriente Médio, como por exemplo do grupo Hamas, do Hezbollah, do Fatah, do Jihad Islâmico, são cenas chocantes que nos impressionam pela frieza e crueldade praticadas pelo ser humano contra o seu semelhante. Semelhante irmão. E são coisas que são difíceis até mesmo de se comentar. Tal a perversidade animalesca que elas revelam. Mas vejam que esses assassinos são todos covardes, esses terroristas, porque dão vazão ao ódio contido nos seus corações, matando pessoas inocentes, e depois correm para dentro de túneis subterrâneos para se esconder justamente como os ratos, levando consigo outros cidadãos inocentes para serem torturados e usados como escudo humano e moeda de troca. São pessoas, esses terroristas, que não conhecem o amor e nem a justiça de Deus. Mas um dia eles conhecerão a justiça de Deus. Sem dúvida alguma. Independentemente de quem tenha razão nessa disputa milenar pela posse de terras, nada justifica o uso da violência, principalmente entre parentes. É claro que todo esse embate não foi o que Deus planejou para essa família. Não foi essa a promessa do Senhor. E tudo que foge dos planos de Deus provoca a ira de Deus e ativa a sua justiça.
Tudo isso é muito triste e nos causa um misto de revolta e indignação e uma inevitável decepção com uma parte do ser humano, porque nós somos pessoas providas de amor e conhecemos o mandamento do Senhor que nos diz: não matarás. Diante de tanta injustiça praticada contra cidadãos comuns e diante de tanto sangue derramado, essas coisas que estão ocorrendo do outro lado do mundo nos afetam como se estivesse acontecendo do nosso lado, porque expõem a degradação do ser humano. Muito embora nós saibamos de antemão, porque as Escrituras nos alertam da expansão do mal no mundo, é impossível ficarmos inertes diante de situações tão graves como essas. Nós podemos até nos irar, mas não podemos pecar. Não permitamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, para não darmos lugar ao diabo nas nossas vidas e para termos ingresso livre no céu. Nós sabemos da gravidade da situação, então permaneçamos em oração a Deus pela justiça e pela paz. A nossa justiça precisa ser maior que a dos escribas e fariseus. Não podemos nos esquecer disso. E deixo aqui um alerta para os irmãos. O Islã está recrutando pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu já recebi 2 ou 3 convites de algum ativista. Se dos terroristas ou não, eu sei, ninguém sabe. Também nem quero saber. Tenham cuidado, irmãos. Nós somos cristãos e vivemos em amor. Tenham cuidado. Bloqueie. Elimine. Não entre nessa. Deus não está alheio a tudo o que está acontecendo. E Ele continua no controle de tudo. E no tempo certo, Ele irá se manifestar diante dos olhos de todos, tanto dos justos quanto dos injustos. E isso, meus irmãos, é tão certo como Deus vive. Maranata. Ora, venha, Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Dá um toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens
Então você já será um dos nossos. Com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em oração permanente pela justiça de Deus.